outra do CT corintiano, e como fez muito calor durante todo o dia de hoje, essa chuvinha acaba amenizando um pouco a parada, portanto o clima está assim agradável apesar da chuva. Um pouco antes da nossa entrada ao vivo agora, no Expediente Futebol, a gente acompanhou o treinamento do Corinthians com informações importantes. Hoje, véspera de mais um jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. Amanhã a equipe encara a Ferroviária no estádio do Pacaembu, e o técnico Fábio Carilli, na movimentação de hoje, já deu um indício ali bem forte da equipe titular. Na verdade, ele sempre faz isso às vésperas dos jogos. Dá pra gente cravar aqui que a equipe titular será assim bastante modificada com relação à equipe que seria ideal ainda nesse início de temporada 2018. Então a escalação corintiana definida nessa movimentação do Fábio Carilli, com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Balbuena e Pedro Henrique, os dois zagueiros, com Juninho Capixaba na lateral esquerda. À frente dessa linha de 4 na defesa, o Gabriel, volante. Lembrando que o Corinthians nesse ano está jogando no esquema 4-1-4-1. E até esse ponto da escalação, o torcedor corintiano mais atento deve ter notado que a escalação segue sendo a titular. A linha defensiva sendo a ideal, o goleiro ideal com Cássio, com o primeiro volante também o ideal, o titular no momento, que é o Gabriel. Só que a partir daí o time praticamente todo reserva para pegar a Ferroviária. A segunda linha de 4, da direita para a esquerda, com o Marquinhos Gabriel, o Matheus Vital, o Maicon, e mais pela esquerda o Pedrinho. Pedrinho mais pela esquerda, Marquinhos Gabriel mais espetado pela direita, mais por dentro o Maicon e o Matheus Vital. O Matheus Vital, que inclusive fará a estreia dele com a camisa corintiana, ele que veio do Vasco da Gama, uma promessa do futebol do Vasco da Gama, do futebol brasileiro, garoto bastante jovem, que deve estrear no Pacaembu com a camisa do Corinthians. E à frente dessa segunda linha de 4 jogadores, o Júnior Dutra, confirmando a opção pelo Júnior Dutra, que vem substituindo bem o Casim, mas ainda não figura na equipe principal. Vai ganhar oportunidade de jogar essa partida contra a Ferroviária, justamente porque várias peças titulares serão preservadas. Isso porque o Corinthians joga amanhã e já joga no sábado. E no sábado não dá pra a gente nem começar a comparar a dimensão de importância de um jogo para o outro. Enquanto o Corinthians enfrenta amanhã a Ferroviária, no sábado pega o gigante São Paulo. A gente sabe da repercussão que tem os clássicos nos campeonatos estaduais. Então, até por isso, o Carilli mesclando um pouco a equipe, mantendo ali a linha defensiva com as suas principais peças, o time muito coeso para não correr tantos riscos, mas do meio para frente modificando bastante a equipe, e esses principais jogadores, incluindo aí até possivelmente ou provavelmente o Casim. Esses jogadores principais voltarão para o jogo de sábado contra o São Paulo. Falando nos principais jogadores corintianos, um cara não teve aqui no gramado na movimentação do dia e é figura titular, é figura importante nesse cenário de opções do Fábio Carilli. Estou falando do Rodriguinho, jogador que teve um primeiro semestre, sobretudo no ano passado, muito bom. No segundo semestre a equipe toda caiu de rendimento, o Rodriguinho também caiu, mas ainda assim o Rodriguinho ainda desfruta de muita moral com o torcedor e também com a comissão técnica alvinegra. Estou falando do Rodriguinho porque antes da atividade do dia, ali no comecinho da tarde, ele participou ao vivo do Fox Sports Rádio. E a gente agora confere alguns trechos do que ele disse nessa participação ao vivo na programação do Fox Sports. Primeira força, com certeza, né? A gente é campeão brasileiro, então o time a ser batido é o Corinthians. O Palmeiras está contratando bastante, mas a gente também se reforçou, supriu as necessidades das saídas dos jogadores, né? Temos o Casim, temos o Júnior Dutra que chegou, não sei ainda se a diretoria ainda tem intenção de trazer outro centroavante, mas a gente vai vir forte da mesma forma. E como eu falei mais uma vez, a gente é o time a ser batido, a gente espera que possamos fazer um excelente ano. É uma equipe muito madura, né? A gente desde 2017 juntos e muito forte, tentando fazer o nosso melhor sempre, e muitas vezes conseguindo, uma equipe muito sólida. A gente espera que possamos ter vida longa na Libertadores, que possamos buscar o título. Vamos entrar muito forte porque é uma prioridade do clube. Sem dúvida, a torcida quer muito e nós jogadores também queremos muito, então vamos tentar fazer de tudo para que esse título possa vir. A gente está na mesma caminhada, na mesma luta, começando o ano confiante, pelo que foi 2017, e que a gente possa repetir, né? Que a gente possa ter um ano excelente, com muito trabalho,
e as coisas vão dar certo. Acho que a equipe está muito forte, jogando praticamente da mesma forma que 2017, chegando reforços para nos ajudar, e a gente vai sim brigar por todos os títulos todos os campeonatos que a gente disputar. Estou muito feliz aqui no Corinthians, eu contrato até 2019, esperançoso de fazer um ótimo ano como foi 2017, então muito tranquilo aqui. A respeito dos jogadores que saíram, né, a diretoria já trouxe outros jogadores para tentar suprir a necessidade, esperar que eles se adaptem o mais rápido possível, que eles possam nos ajudar no decorrer desse ano. Falando de campeonato brasileiro, existem muitos times que têm elencos muito de grandes nomes, né? Por exemplo, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, vários times assim que você pode colocar no papel, falar e ver que realmente são times que podem causar muitas dificuldades pra gente e podem ir muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas só quando começar realmente que você pode afirmar com certeza a equipe que vem mais forte. Tá aí, portanto, a palavra do meio-campista Rodriguinho, às vezes faz até a função de segundo atacante do Corinthians. A gente volta a falar agora ao vivo daqui do CT Joaquim Grava. O Rodriguinho atendeu a gente antes do treino, dentro do Fox Sports Rádio, e depois do treinamento desta terça-feira, foi a vez do goleirão Cássio atender aos jornalistas aí em entrevista coletiva. E agora a gente mostra alguns trechos do que disse o goleirão corintiano, que já era pai do Felipe, garoto de 3 anos, e na semana passada o Cássio se tornou pai pela segunda vez, pai da Maria Luísa, uma homenagem à avó do Cássio, e ele vive esse momento todo especial, pai pela segunda vez, e em 2018 pode ser o ano mais importante da carreira do Cássio, ele que tem tudo para ser convocado para a Copa do Mundo da Rússia. Vamos ver e ouvir alguns trechos do que disse o Cássio. Eu acho que é importante pelo fato que hoje tem uma série de situações. Logo que acabou o jogo, o pessoal estava colhendo sangue para ver o teor de cansaço e ter uma conversa, tem tudo uma coisa pelos bastidores, assim. Muitas vezes até o jogador quer jogar, mas pelo desgaste e a possibilidade de repente de ter uma lesão, às vezes fica impossibilitado. Mas é importante também para a gente dar para outros jogadores também jogar. A gente vai precisar de todo mundo esse ano, tem um ano bem longo de muitos jogos, então, lógico, acho que uma das coisas que ocasionou a alguns times também, de repente, nem começar com um time titular, ou que nem a situação mudar o time, é o fato da pré-temporada muito curta, não dá para preparar tão bem, então, eu acredito que mesmo não jogando, esses jogadores que não jogar vão treinar para continuar dando ritmo, que a nossa tendência é cada vez evoluir até chegar num patamar bom. Acho que o fato de tentar fazer um ano melhor, de trabalhar para fazer um ano melhor, acho que começa já na pré-temporada, conseguir vir melhor fisicamente do que o outro ano do ano passado, já vir num nível bom. Então eu vou tentar jogar todas as partidas, acho que não é porque eu não quero deixar os outros jogar, é porque eu quero jogar mesmo, e eu vou me preparar para isso, para tentar, ano passado, conseguir ser o jogador que mais jogou no Corinthians. E vou tentar me cuidar, graças a Deus não tive problemas de lesão, esse ano também vou fazer o que tem que ser feito, parte de musculação, de trabalho com o Mauri, para sempre poder estar apto e estar pronto para jogar todas as partidas do ano. Olha, se tratando de Corinthians, você pode ganhar tudo num ano, que o ano a cobrança vai ser a mesma coisa. Eu acho que nós, jogadores, também temos que pensar dessa maneira. A gente não pode ficar vivendo em cima de títulos ou de vitórias que aconteceram no ano anterior. Lógico, eu acho que o que a gente pode é tentar trazer coisas positivas que nós fizemos no ano, que foi um ano muito vitorioso, ano passado, para esse ano tentar fazer melhor. E eu acho que aqui no Corinthians a cobrança é diária, mas acho que desconfiança passa muito longe daqui. A gente tem total confiança, acho que independente, nós já temos uma base de grupo, de conjunto, os novos jogadores que estão chegando também já estão se encaixando na maneira de pensar, na maneira de trabalhar aqui do Corinthians, então a tendência é que a gente, jogo a jogo, vá crescendo, vai evoluindo, mas não é porque, lógico, a gente gostaria de ter começado o primeiro jogo do Campeonato Paulista com vitória, mas não veio, mas acho que não, apesar da derrota, de maneira alguma existe algum tipo de desconfiança.
Tá aí, portanto, a palavra do Cássio, goleiro histórico do Corinthians, que vai aumentando a cada dia ainda mais a sua marca no clube. Só pra gente dar a dimensão do que o Cássio já conseguiu, dos títulos todo mundo já acompanha, mas ele tá perto também de bater marcas com jogos disputados com a camisa corintiana. O recordista até hoje ao longo da história centenária do Corinthians é o Ronaldo Giovanelli, com 602 jogos. Em segundo lugar vem ninguém mais, ninguém menos que Gilmar dos Santos Neves, com 395 jogos com a camisa corintiana. Depois, isso goleiros vestindo a camisa do Corinthians, não um jogador de linha exatamente, porque o Vladimir é o recordista com mais de 800 jogos. Então, portanto, recapitulando, com 602 jogos, Ronaldo Giovanelli, com 602 jogos, Ronaldo Giovanelli, com 395, Gilmar dos Santos Neves, 326, Cabeção, e 323, o Cássio. Cássio, com mais 3, 4 jogos, passa o Cabeção, e aí só vai ver à frente dele Gilmar dos Santos Neves e também o Ronaldo Giovanelli. Aí para bater o Ronaldo vai precisar de mais 200 jogos com a camisa do Corinthians, vai ficar bem difícil, mas ainda assim vai entrando ainda mais para a história corintiana o goleirão Cássio, que, como eu disse, tem tudo para disputar a Copa do Mundo da Rússia na metade do ano. Só para a gente fechar com esse apanhado de informações corintianas nesta terça-feira, para quem sentiu falta aí da escalação corintiana no dia de hoje, o time previsto para pegar a Ferroviária amanhã, eu não citei nem René Júnior, nem Emerson Sheik, dois jogadores que ainda aprimoram a parte física, inclusive o Valmir Cruz, preparador físico corintiano, já descartou os dois, não só para o jogo de amanhã contra a Ferroviária, mas também para o jogo de sábado contra o São Paulo no estádio do Pacaembu. Não tem uma data exata, os dois ainda seguem treinando. O Sheik hoje, por exemplo, treinou com bola, revezando as duas coisas, treino físico com treino com bola, e a partir da próxima semana a gente deve ter atualização dessas informações. Portanto, agora sim, fechando o ciclo de informações do Corinthians, amanhã jogo contra a Ferroviária no estádio do Pacaembu. Hamilton. Legal, André, obrigado. Grandes informações aí do Corinthians trazidas pelo André Cavalcante. Deixa eu chamar o Eduardo Savoia. Savoia, eu prestei bastante atenção aqui no Rodriguinho. Fez um paralelo legal com os outros times que tem grandes figuras também. E vejo que ele assumiu aquele papel. O Corinthians é a primeira força, porque é o atual campeão brasileiro. Essa foi a sua leitura também, Savoia? Então, foi sim. Eu acho que ele está certo. Aliás, me surpreende, porque dificilmente um jogador assume, né? Não, o Corinthians é o time a ser batido, né? Todo mundo falando aí de Palmeiras, penso também que o Atlético Mineiro vai dar um trabalhão esse ano no Brasileiro, no papel, né? Tem que confirmar na prática. Mas o Rodriguinho assumiu uma posição de líder, né? E até então eu não sabia que ele tinha essa característica. Falou muito bem, falou e explicou. Isso que é o mais importante. E eu acho que esse deve ser o foco mesmo. Eu acho que o Corinthians, isso os companheiros já falaram aqui em outros programas, inclusive Eugênio Leal também já citou isso, que o Corinthians tem uma memória tática dos anos anteriores, né? Não só do ano passado, mas dos anos anteriores. Isso é uma vantagem. Os jogadores se dão bem. A gente percebe que não tem nenhum tipo de rivalidade ruim, né, dentro do time. Você percebe que os caras se gostam da comissão técnica. O time, até onde eu sei, está pagando, o clube está pagando o salário, atrasa um pouco, corrige, mas os caras sabem que vão receber. Ou seja, o ambiente é bom. Perdeu jogadores importantes, isso é verdade. Tem dificuldades financeiras para fazer as reposições, mas você percebe que é um ambiente sadio. E hoje em dia isso às vezes vale mais do que grandes nomes, né? Não adianta você ter grandes nomes se você tiver problema de vestiário. E o Corinthians está na cara aí, você vê na entrevista não só dele, mas do Cássio, todo mundo tranquilo, não tem mais o peso, né? Quando não ganhava Libertadores, o Corinthians perdia para ele mesmo, era muita cobrança. A torcida passou a entender melhor o time também fora de campo. Claro que uma reclamação ou outra sempre existe, mas você percebe que o ambiente no Corinthians, a atmosfera é muito boa. E isso vale tanto quanto uma contratação. Porque não adianta você contratar jogador e não ter um bom ambiente. O exemplo do Palmeiras no ano passado é mais do que claro. Se o nosso comentarista Paulo Lima estivesse aqui, né, tá de férias o Paulo Lima, ele fala, eu gosto disso, eu gosto desse jogador que compra o barulho, que assume que o time é favorito, né, Eugênio? Acho que ele falaria isso com toda a propriedade, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né, Eugênio? Dá um colorido especial, entendeu?
pro futebol, ele gosta de declarações assim fortes. Eu não vi nenhuma soberba, na verdade, eu não vi nenhuma soberba. Não, né? Há de se porque o jeito que ressaltar. ele fala meio que rindo, meio que... Não, eu tô falando do Rodriguinho, eu não vi Então, nenhuma soberba. Isso, o Rodriguinho, sim. quando ele fala, se a gente puder depois recuperar, ele fala meio que se lembrando do ano passado, quando eles eram apontados como a quarta força. Não, agora é a primeira força, tá? Agora a gente entra com moral pelo que o Corinthians fez ano passado. E eu concordo que seja. E eu acho que eles têm que assumir isso também. Afinal de contas, são os brasileiros, os campeões brasileiros. Primeira força, para mim, do estado de São Paulo. Tá? A gente aqui fala muito, e eu acho que às vezes esquece que a gente tem no território brasileiro o campeão da América, gente, que é o Grêmio. E que, por enquanto, mantém lá seus principais jogadores. Embora tenha saído do Barrios e tal, busca um centroavante, ainda não achou. Igual ao Corinthians. Igual ao Corinthians, que perdeu o jogo, mas a base do time tá lá. Mas essa determinação Grêmio, primeira, terceira, quarta força fica restrita ao futebol paulista. Se a brincadeira não, porque fora. a gente ouve falar muito daqui e dali, o Savoia citou, por exemplo, o Atlético Mineiro e tal, que ano passado também já era citado e não aconteceu. Mas se a gente tiver que estabelecer dentro do Brasil, acho que o título da Libertadores tem mais peso que o título do Campeonato Brasileiro, meu modo de entender. Então tem que respeitar também o que o Grêmio fez ano passado, aliás, fez ano retrasado também. É um time que segue forte. Gênio, Oi. não é mais fácil ganhar Libertadores do que o Campeonato Brasileiro? Não, claro que não. É mais curta a Libertadores. Mais curta eu em acho o termos, brasileiro né? mais difícil. Em termos. Você tem menos jogos, mas você tem a duração grande também, muito grande. E você tem um nível de competição também muito alto. Na Libertadores, E com situações diferentes daquelas que a gente está acostumado no dia a dia do O Corinthians futebol. ganhou a Libertadores uma vez nesse século e ganhou 3 vezes o Brasileiro nessa década. Nessa década, então, nesse período da história aí. A Libertadores é a principal competição. A gente tem que entender, o brasileiro gosta de achar que tudo é o melhor daqui. Não, que na Libertadores se joga como o Grêmio jogou, com o campeão argentino, com o campeão uruguaio, com o campeão paraguaio, o chileno, que são times também de responsabilidade, de peso, de história, de qualidade. Então, o nível técnico é superior. A média do Campeonato Brasileiro. E é a principal competição. Não à toa, você tem que passar pelo Campeonato Brasileiro para chegar à Libertadores. Mas acontece o seguinte, a Libertadores, como a Copa do Brasil, a Sul-Americana, que são competições importantes, mas às vezes num jogo você elimina um adversário mais fraco. E normalmente no Campeonato Brasileiro, que é turno e retorno por pontos corridos, você tem que provar nos 38 jogos que você é melhor do que todo mundo. Sim. E na Libertadores, às vezes, para ganhar, você não precisa ser o melhor. Basta você saber jogar melhor no mata-mata, por exemplo. Por isso que eu acho relativamente tem que ser o melhor, mais fácil. Então vamos lá. Então vamos relativizar. Vamos tirar então o peso das 5 Copas do Mundo que o Brasil tem. Por quê? Porque se mata-mata é mais fácil. Mas não existe nenhuma competição. Você Copa comparada à Copa do Mundo. Copa do Mundo tem é um mata. campeonato de Copa pontos do Mundo é um corridos de jogo seleções. só. O Brasil foi eliminado em 2010 em um tempo para a Holanda. Não, mas mas aí a gente tá se o comparando raciocínio é que banana mata-mata é com mais tomate. fácil, não. Não, você não tem um campeonato paralelo de seleções. Lógico. Então, você não tem um campeonato paralelo de seleções. Não Então tem. você não tem como Não comparar tem. a Copa do Mundo com outro campeonato de seleções. Não estou comparando, estou dizendo que se o raciocínio é que no mata-mata em um dia você ganha, um dia ruim, você ganha do time que teoricamente é superior, na Copa do Mundo isso também acontece. Mas tudo bem, para ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, tem que ter elenco. E o Corinthians está tentando ter elenco, mas ainda se ressente de contratação. E é o danado do centroavante que ainda é a peça a ser encaixada aí nesse time. Se é que vai buscar o centroavante de fato, né? Porque não está muito fácil o mercado. A gente pode descobrir daqui a pouco que o Carille conseguiu encontrar um centroavante no elenco, seja o Emerson quando entrar. Pode ser o Casim, né, Cassado? Como? Não pode ser o Casim? Aquele cara que tá fora da discussão, como é que é? Eu ouvi o quê? Pode ser o Casim, né? Ser colocado numa negociação? É. Olha, seria Não é, muito Cassado? interessante. Tem que tentar encontrar alguém, né? Convencer. O PVC falou que o Carille pode descobrir o centroavante. A gente mostrou aqui que o Casim deu uma ajeitada pro primeiro gol ali. Abriu a porta. O PVC deu uma ideia legal. O PVC deu uma ideia legal, Fabinho. Casim e o Cueva no mesmo time.
O Cueva vai cansar de jogar bola pro Casim. Lá no Al Hilal, vai fazer gol demais. Ele não pode mudar esse esquema tático, ele tem que jogar com um centroavante enfiado, ele não é capaz de criar um fato novo, jogar com 2 do lado, tem que obrigatoriamente ter um 9, é isso? Só joga com 9 por Ele está tentando descobrir. Ele falou Porque ele isso. tem o Luca que joga do lado, por exemplo. Que a Ele gente falou não fala isso do na Luca. semana passada. Ele falou que ia começar assim o campeonato e que ia ver conforme fosse se desenvolvendo, que ele pode adaptar o time às O características Júnior dos jogadores Dutra que quiser. entrou muito bem. Tem. Mas não é 9. Não é 9. Não, ele falou, ele por citou que o próprio não? Luca, pode jogar como falso 9, como o Júnior Dutra como falso 9. Muda a maneira de jogar. Esse Isso aí, questionamento O do treinador Fábio... tem que adaptar a maneira de jogar do time às peças Claro, que ele dispõe. mas esse questionamento do Fábio é interessante, porque mesmo que você hospedasse 2 jogadores, né? Deu moral. Veja o Obrigado, centroavante. Quesada. Mesmo que você colocasse De vez em quando, Fábio. Umazinha. Mesmo que você colocasse um pela direita e outro pela esquerda, no esquema, vamos inventar um esquema aí, um 4-1... 4-4-2. 4-4-2, clássico. eu tô tentando inventar um 3-2, vai. Mas não tem, Cassado. tudo bem, não dá. Mas enfim, esse Tem jogador... gente que joga assim, mas tudo bem. Se você jogar pelas pontas, um deles vai ter que entrar na área e sair, ok? É isso que o Carille quer. E se você jogar só com esse um de referência, ele não quer o cara fixo, ele quer que o cara saia também. E desde que o Tite assumiu, o Tite já tentou fazer isso com o Danilo. A gente lembra toda vez a final da Libertadores. E o Lietson. Mas especificamente a final da Libertadores. O Carille falou sobre o Danilo também, que pode ser usado. Final da Libertadores, Isso, muita gente semana fala, passada. mas tinha o Guerreiro. Não, o Guerreiro veio depois da Libertadores, muita Verdade. gente confunde. O Danilo era o centroavante, em muitos casos. Na final da Libertadores, o Danilo saiu, Calcanhar é dele. foi mais pro meio, para que o começa Emerson como centroavante. para que o Emerson jogasse espetado. Gente, estamos falando de 2012. Passaram já quantos anos? 5. Pode De ser. repente pode ser esse cara novamente, o Danilo, que está aí no elenco. Ou, Depois de muitas cirurgias. Acho difícil, mas ele está aí. Ou o Emerson Sheik. Considero até que o Emerson Sheik possa fazer muito mais essa função do que o Danilo. Ou seja, O Corinthians tem O jogado Fácil não tem um centroavante que centroavante. nesse O formato sai se tático, mexe. que eu acho que pode mudar. Vamos buscar lá. Vamos, 98, o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo, que jogava com Mirandinha e Edilson. O centroavante era reserva na final, era o Didi, que era um centroavante fraco. A gente pensa, Corinthians campeão 98 99, Luizão e Edilson. O Luizão veio só em 99. Em 99 não tinha Luizão. Não. Era Edilson e Mirandinha ou Edilson e Didi. E na final jogou Edilson e Mirandinha, que eram 2 caras que faziam a diagonal. De 2009 pra cá, quando o Mano Menezes era o técnico, jogava 4-2-3-1, Christian Elias, Jorge Henrique, Douglas Dentinho e Ronaldo na frente. Time campeão invicto do Paulista em 2009 e campeão da Copa do Brasil. De lá pra cá você tem Ronaldo centroavante em 2009, Ronaldo centroavante em 3º lugar em 2010, Ronaldo, depois Danilo e Liedson. O Liedson machucou. Na final contra o Palmeiras em 2011 joga o Liedson, mas o Danilo jogou boa parte do campeonato como pivô. 2012, o Danilo é o centroavante, na final entre o Emerson. 2013, ainda continua nesse formato, mas aí com o Guerreiro. 2014, Guerreiro. 2015, Guerreiro e depois Wagner Love, que mudava a característica, que o Wagner Love movimenta muito mais. Então mudou a característica, mas o sistema de jogo era o mesmo. Então essa memória tática que o Savoia lembrou, que o Eugênio disse, Perfeito. ela vem Isso aí. do time de 2009. Quando chegou o Ronaldo pra cá, você joga 4-2-3-1, 4-1-4-1, com um homem de frente que faz hora a movimentação, hora o pivô, mas é esse jeito que o Corinthians joga. Mudar, pode, claro que pode. E no miolo disso tudo, o Adriano, que Mas poderia tem uma ter se história consagrado, mas não estava afim, poderia ter sido esse 9 em 2011, fez um gol importante de bico contra o Atlético. Gustavo passou, Gustavo, não o deu maior certo. cabeceador da história, né? Fortaleza. Fortaleza, segundo o Rogério Ceni. O Romero foi colocado nessa posição, acho que foi o Fabinho que soprou o Luca aí. O Lucas chegou a jogar nessa posição, mas não aprovou. Que poderia ser o Luca hoje, o centroavante da equipe do Corinthians, mas não faz esse papel. Mas eu não digo ele Quem fazer faz esse papel é o Casim. Você quer o Casim? Não, quem faz o papel é o Casim. É que ele não consegue fazer gol. Esse é o problema do Casim. A bola Ele não faz pinta papel. na frente dele, ele chuta a bola pra fora, ou chuta errado. Ele faz esse papel sem qualidade. Tem que ter Por mais. enquanto, Deveria sem ser qualidade. ele. Tem que estar mais refinado. Só para não deixar passar batido, vimos ali o Cássio, e quase o Dani aqui, que o Cássio deve ir à Copa, né? Aliás, os outros 2 goleiros pegaram muito no fim de semana, né? O Alisson e o Ederson
arrebentaram no final de semana, pegaram bastante. E o Cássio vai se transformar no goleiro com mais atuações no O André no trouxe os números, são 326 jogos. Em 3 anos 306, ele consegue. o Cabeção tem 326, Gilmar 395 e o Ronaldo 602. Pegar o Ronaldo vai ter que jogar muito ainda, né? Mas dá. 3, 4 temporadas. 3, 4 temporadas Jogando pega. todas. É verdade. A gente vai falar já de Palmeiras, mas o caso Cueva continua